pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai estar falando do AMA Supercross, terceira etapa em San Diego, que acontece neste sábado. Então, pessoal, a mídia especializada durante a semana vai comentando um pouco como foi a última etapa, os bastidores, que a gente não fica sabendo normalmente, né? Eles estão lá, então tem contato aí com os pilotos. Então a gente vai falando aqui no canal durante essas 10 coisas que eu vou ressaltar para vocês. É muita coisa que rolou nos intervalos, enfim, algumas conclusões minhas sobre o que pode acontecer neste sábado. Então já deixa aquele like, se inscreve, considere compartilhar com os amigos, isso ajuda e muito o canal a crescer. Uma curiosidade para você, neste sábado, na etapa de Oakland, esse sábado que passou, foi a segunda vez em 53 provas que nem o Cooper Webb, Roczen e o Eli Tomac subiram no pódio, tá? Então a última vez que isso aconteceu foi em Salt Lake em 2020, quando o Jason Osborne venceu a prova com o Jason Anderson em segundo e terceiro o Dean Wilson, né? A Husqvarna ficou com o pódio inteiro ali só para ela. Então apenas uma curiosidade para vocês e para vocês pensarem também, para quem aposta em bolão, apostas, enfim, pense que esses três caras muito raramente não estão no pódio. Então, mais uma vez, 53 corridas foi a segunda vez que aconteceu. A última vitória do Jason Anderson foi em março de 2018 pela Husqvarna, no ano que ele foi campeão. Então vale a pena ficar de olho nele. Vai ser interessante ver como ele vai se comportar neste sábado, já que é a segunda etapa apenas que ele correu com a moto, né, com a Kawasaki. Gosta ou não, ele está na mesma situação do Eli Tomac, com mudança de moto, mudança de equipe. E para ele talvez seja mais brusco ainda essa mudança, porque ele saiu de uma moto de quadro de ferro e está indo para uma quadro de alumínio. Enfim, todo o ambiente ali é diferente. Eu acho que o que faz ele se sentir mais em casa é ter o Adam Cianciarulo ali. Ele é um cara que gosta das coisas mais relaxadas, mais tranquila. Até o canal dele, o Team Fry, né? Ele e o amigo dele tem esse canal, a linha de roupa, etc. A gente vai falar um pouco de Justin Barcia sobre isso também. Eles têm tudo mais tranquilo, ele é uma pessoa mais tranquila. Até quando ele foi campeão em 2018 e tinha os compromissos para 2019 com imprensa, sessão de autógrafos, etc. Ele falou que aquilo pesou muito nele, que ele realmente sentiu essa pressão de ter o número 1 e não veio o resultado que ele queria, obviamente. Então vale a pena ficar de olho e tenho certeza que com o ritmo que ele está andando, não sei o preparo físico, mas o ritmo, a velocidade é para continuar andando ali na frente. Como eu já disse, são mais de 10 pilotos que são ex-campeões americanos 250 que estão disputando hoje a categoria 450, ou seja, não tem bobo correndo ali, então é muito difícil prever muita coisa. Óbvio que tem os pilotos que estão sempre ali, como eu disse, Cooper Webb, Eli Tomac e o Ken Roczen, que se mantém sempre no pódio, então esses sem dúvida são os três nomes que estão sempre ali. Todos já vimos o Justin Barcia bater em geral, bate em todo mundo, não tem dó. Ele já disse algumas vezes aqui também, ele era um pouco agressivo demais na categoria 250, até arrogante, ele mesmo já admitiu isso. Na 450 ele tem uma maneira de bater sendo culpa dele, mas sendo culpa do cara, no limite das regras, mas também é culpa dele, então ele está sempre ali naquele limite, né? Então ele está fortalecendo essa imagem de que ele não é mais o Ben, né? Por que Ben? Porque ele vinha Ben, batendo em todo mundo. Agora ele é o Ben, apenas o Ben, que é no sentido que ele é um cara agressivo, né? E ele agora está fortalecendo muito o canal dele, que é o Ben TV, dentre outros pilotos, né? Tá uma febre agora, o Adam Uncut, que é do Adam Cianciarulo, o Team Fried, que é do Jason Anderson, o Ben TV, que é do Barcia, aí tem outros também, do AJ Catanzaro, enfim, tem mais alguns pilotos com um canal. Então essa leva do YouTube parece ser algo que veio para ficar, o Dean Wilson, né? Então foi interessante o David Vuillemin falando isso no podcast, porque ele começou a fazer, quanto que ganha um vídeo desse que o Cianciarulo fez no motocross, falando da oportunidade lá que ele estava no podcast. Uns 300, 400 dólares. Então ele gastou mais que isso só para ter um filmmaker ali com ele o dia inteiro e tal.
E sem falar que ele está desfocado da prova, né? Então ele falou, na opinião do Vuillemin, né? Eu não concordo, mas ele está simplesmente gastando dinheiro e tempo em vez de estar concentrado na prova. Daí ele disse, eu sou contra. Para quem não sabe, o David Vuillemin ex-piloto americano, deveria ter ganho em 2001 o Campeonato Americano Supercross, levou um pouco de azar, em 2000 também estava muito bem ali disputando com o Carmichael, mas ele é um cara que correu no Mundial, no Supercross americano, no motocross, um excelente acertador de moto, e hoje ele é o treinador de nada menos que Dylan Ferrandis e Marvin Musquin. Tá? Então, sem dúvida, o cara sabe o que está falando, mas ele é bem polêmico e é na lata. O que ele pensa, ele fala. Então, pessoal, essa nova geração de YouTube, ao meu ver, né, sou suspeito para falar, tem um canal, é realmente um meio de como se comunicar. Né? O próprio James Stewart falou antes, eu precisava de um meio de comunicação para falar realmente aqui o bastidor, tal. Talvez se naquela época eu tivesse o meu meio de comunicação, eu podia falar realmente o que aconteceu numa prova, poderia realmente falar como eu estava me sentindo e não através de uma mídia que vai distorcer muitas vezes o que eu falo. Essa é a mágoa dos pilotos profissionais com o Steve Matthews, que é o cara que o Sten Dogla, o cara da dois tempos da última etapa, tretou. Se você não viu, não sabe o que eu estou falando, assiste o último vídeo, você vai entender. Todos sabemos que o mundo inteiro está em pandemia, o que era para ser 15 dias, foi para 30, para 3 meses, 6 meses, estão mais de praticamente 2 anos, hein? Nessa situação. Lá, graças a Deus, as coisas parecem estar começando a caminhar melhor nos Estados Unidos. Essa primeira etapa e a segunda em Oakland, Anaheim, em Oakland, o pessoal já sem máscara, ouvindo os podcasts durante a semana, todo mundo comentando, não, parece que o pessoal está realmente se divertindo novamente, tendo um tempo de qualidade na prova com os amigos, então bacana ver as coisas caminharem, porém a ameaça está ali, né? Eu sou um cara que tem as minhas opiniões sobre vacinação, enfim, Covid e tudo mais, mas o protocolo do AMA Supercross exige que você tem que estar com o teste, tem que ser feito o teste na hora da prova, né? Quando você chega no estádio, e você tem que dar negativo. E quem ficou nessa foi o Justin Brayton. Né? Em Oakland ele não correu, ele testou positivo para o Covid, e eu tenho certeza que algum piloto ainda da ponta vai ter problema esse ano com isso, né? E visando talvez situações como essa, né, já faz isso há algum tempo. Carmichael, Stewart voavam juntos, né? Carmichael e Chad Reed voavam juntos de jato particular, né? E quem começou a fazer isso? Ken Roczen, Adam Cianciarulo e Eli Tomac. O ano passado, o Roczen e o Tomac já voaram junto, mas o Cianciarulo entrou junto dessa vez, obviamente fora um risco menor de contágio, eles também têm um tempo menor de aeroporto e etc. com um jato particular. Porém, se um pegar, ali os três pegam, né? Então vai ser, no mínimo, bizarro, né? Irônico, talvez, se acontecer de um deles pegar e passar para os outros, para os demais, né? Durante as provas. O próprio Carmichael falou que ele gastava uma fortuna com o jato, eles compravam 100 horas de voos, né? Pacotes de 100 horas, e ele falou que durante a carreira dele gastou mais de $1 milhão em jato particular. Até porque voar nos Estados Unidos no domingo é um caos, tanto que eles passaram o motocross para o sábado. Perdão, na segunda-feira e no domingo à noite. Então eles passaram motocross para o sábado, muitas vezes eles voam no sábado ou no máximo no domingo de manhã. A mesma situação do Anderson é do Eli Tomac, que é a segunda prova com a equipe, com a moto. Ele vem tendo mais um ano de dificuldades nas largadas, porém ele está andando extremamente rápido. Na última etapa, ele foi o primeiro tempo e o Dylan Ferrandis o segundo nos treinos. Ele realmente parece bem casado com a moto, e durante a pré-temporada todo mundo fala, nossa, fulano está voando, ciclano está voando, mas ele realmente estava um degrau acima e está muito rápido. Eu estou gostando muito dessa constância do Eli Tomac no sentido de quinto lugar, quarto lugar, então eu acho que é bem sólido essa evolução dele. Ele precisa melhorar a largada, né? Até no último vídeo eu comentei que o Ryan Dungey analisou, falou das coisas que ele gostava, que a moto não podia sentar muito, enfim, se você não viu, corre lá, assiste o último vídeo. Então são detalhes que fazem a diferença, e a largada é o que está faltando para ele. Eu arrisco a dizer uma largada um pouco melhor, entre os top 10 já vai ser o suficiente para ele beliscar aí um pódio. Então, quinto lugar, quarto lugar, eu acredito que vem pódio nessa etapa. É a minha aposta aí.
Companheiro de equipe, Dylan Ferrance, mesma situação, extremamente rápido, porém ele tem uma vantagem, ao meu ver, sobre o Eli Tomac, que ele já está acostumado com a moto, já faz um ano que ele anda de Yamaha 450, porém juntaram os dois caras que pior largam no AMA Supercross. Então, definitivamente a equipe está trabalhando nisso, é óbvio, né? Estão tentando melhorar, achar algo que esteja faltando para eles largarem bem, mas eu acredito que entra um pouco de característica do piloto aí. Eles não são excelentes largadores. Pode comparar aí toda a carreira deles, tanto no motocross quanto no supercross, eles vêm de trás. A diferença é que no motocross tem 30 minutos mais 2 voltas. Se você tem a velocidade e o preparo, você vai acabar lá na frente. E é o que os dois sempre fazem. Eu digo que, arrisco a dizer que o Ferrance, se ele bater uma largada entre os top 7, ele faz pódio. O nível do Supercross americano é tão alto que muitas vezes uma gripe nem precisa ser tão severa, vai prejudicar a performance do piloto. E foi o que aconteceu com o Cooper Webb. Ele comentou que caiu quinta-feira numa gripe pesada e isso veio a prejudicar bastante a performance dele. Mas vale a pena a gente ressaltar que ele fez terceiro tempo nos treinos, cara. Isso para ele é quase como fazer o primeiro tempo, porque ele sempre fica lá atrás, ele realmente não se importa com os tempos de treino, sempre tá no pelotão do fundo. Eu acredito que ele visa mais um bom acerto da moto, se sentir bem, acertar os traçados, do que qualquer outra coisa, né? Essa pode ser uma linha. A outra linha é que realmente, quando a pista está mais lisa, tem que fluir nas curvas. Pilotos como o Adam Cianciarulo, o Ken Roczen, o Sexton são muito mais rápidos. Ele, o Eli Tomac e o Ferrance, quando a pista destrói mais, eles tendem a andar mais rápido do que no lisa. Eu acredito que ele deve melhorar. A terceira etapa é onde realmente começa a aparecer, os pilotos começam a mostrar realmente a performance deles. Eles estão de moto nova, a gente esperava que ele atropelasse melhor nas costelas, até agora não mostrou isso, mas tem tudo para ser um cara que vai brigar pelo título aí. Obviamente experiência não falta, o final de prova igual dele ninguém tem, então o baixinho vai dar trabalho mais um ano. Todos sabemos que velocidade não falta para o Chase Sexton, o cara é um foguete em cima da moto, sem dúvida, dessa nova geração aí, é um dos maiores talentos, mas ele precisa botar isso, fechar, né, todo o ciclo de uma prova, que é o quê? Ter velocidade, ter preparo físico, largar bem e conquistar a vitória consequentemente, né? Então, eu acho que se ele tiver uma largada razoável, ele já vai estar brigando pelas primeiras posições. Como diz o James Stewart, ele troca a velocidade por qualquer outra característica, em cima de preparo físico, em cima de consistência, qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que você tem velocidade, você conquista o resto. Então vai ser interessante a gente ver se ele aprendeu realmente com o tombo ali da primeira etapa, os 2 tombos. O Oakland ele não foi bem, mas se ele, como eu disse, uma largada um pouco melhor, vai deixar ele em uma posição onde ele pode ter um pouco mais de calma, esperar o momento certo e atacar para conquistar a sua primeira vitória aí na categoria. O Adam Cianciarulo é um cara que larga muito bem. Ele é até engraçado, né? Como eu disse no último vídeo, o Eli Tomac com a mesma moto que ele não conseguia largar bem. E ele esse ano está largando bem na frente, talvez pelo fato dele estar sem pressão, ele não esteja se cobrando tanto e está fluindo as coisas melhor, pelo menos no sentido de largada e até os 10 primeiros minutos, né? A gente sabe que isso faz muita diferença quando tira essa pressão de cima. Tem pilotos que lidam melhor com a pressão, né? Tanto que tem um início de campeonato melhor, e tem outros que sofrem um pouco mais, que começam a crescer do meio do campeonato em diante. Ele aparentemente está com muita dor ainda no ombro, não está conseguindo render, ele teve a lesão na pré-temporada, essa subluxação no ombro dele, e claramente chega um ponto da prova que a performance dele despenca, né? Assistindo o vídeo do canal dele, ele fala, cara, tô indo bem, de repente, pum, some o meu gás, a dor no ombro toma conta, mas é interessante ver que as largadas estão ali, estão saindo. O início de prova dele é muito rápido, ele chegou a liderar 8 minutos da Anaheim, se não me engano. Então, a partir do momento que ele consiga andar um pouco melhor, se superar um pouco mais, a lesão for melhorando, não tenho dúvida que ele vai brigar pela frente. Aí fica só uma interrogação sobre a pré-temporada dele, já que ele não conseguiu fazer uma pré-temporada forte, o quanto que vai atrapalhar.
A gente sabe que velocidade ele tem. Né? O ano passado, as 7 primeiras etapas, ele fez os 7 melhores tempos. Então, isso não se traduziu nas provas, mas velocidade em pista lisa, assim, menos comida, é com o bicho, né? Então, é um talento e não vejo a hora desse cara estar bem para estar mais um piloto ali de ponta brigando na frente. Só ganhamos com isso, né? Sem saber quem vai ser o grande vencedor, é a melhor coisa que a gente pode esperar de um campeonato. O Ken Roczen, ele precisa estar no dia. Quando as coisas fluem bem, tudo tranquilo, aquele ritmo meio reggae que ele curte, como na primeira etapa, o cara é imbatível. Ele até teve aquela pressão do Sexton e tal, mas conseguiu anular o jogo dele e foi embora, né? Tanto que o Sexton veio ao chão. Então a gente teve um tombo em Oakland já nos treinos, ele caiu nas costelas, o Sexton deu no capacete dele, fez a cabeça dele de costela, acabou caindo também. Então aquilo já, sem dúvida, abalou ele, a gente viu aí na foto, vou pôr aqui para vocês. Rachou o bico do capacete, esfolou bastante em cima. Então mostra que o impacto foi realmente forte e com certeza ele estava machucado. Por mais que não fraturou, não machucou algo, ele bateu e estava sentindo a queda, né? Ele falou que está sofrendo nas costelas e aconteceu isso na outra sessão de costelas, no final ela quicou ele. Para mim tem a ver como ele se sente, quando ele está bem confiante, quando ele acredita que ele pode vencer, ele muda até o posicionamento dele, né? Por mais que a moto não esteja perfeita, ele vai lá e faz acontecer. Sempre quando o cara ganha, tudo estava certo, a pista é ótima, a moto estava boa, porém quando o cara perde, sempre surge algo para reclamar, né? É universal isso. Então, eu acho que se ele conseguir uma largada razoavelmente boa, que ele consiga dar aquele tiro no começo e ir para frente, que faça ele acreditar que ele pode vencer, o cara imparável tá ali para vencer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. 10 dicas aí, tentei não fazer muito longo, né? 10 coisas para vocês ficarem de olho. Esse sábado tem o AMA Supercross, lembrando que o Thiago do Show Radical tá lá, tá cobrindo a prova com a ADS, tá com vídeos bem legais aí do Crazy Day, muito legal para vocês verem um pouco dos bastidores e entender um pouco como é esse show business que é feito nos Estados Unidos, né? Todas as ações de marketing e tal. Eu, particularmente, é uma das horas que eu mais gosto, quando eu tenho a oportunidade de assistir o AMA Supercross. Eu chego antes de começar o primeiro treino para acompanhar tudo com calma e etc. Então, a gente passa 10 horas lá no estádio para acompanhar tudo. Então, deixa seu like, se inscreve, lembrando de sábado, AMA Supercross. Valeu, fiquem com Deus.